Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O Estado já dá livros aos alunos. Deveria também dar as refeições. Nós reconhecemos que nas refeições há neste momento uma pressão sobre as autarquias. Estamos a fazer essa avaliação. É uma dimensão muito importante para a qualidade, para o bem-estar dos alunos e mesmo para a sua saúde. E por isso eu diria que a parte das refeições será de facto uma das prioritárias a rever, se possível, já no início do próximo ano letivo. As refeições servidas aos alunos nas escolas portuguesas têm originado várias discussões nos últimos meses. Para começar, com o caso da Escola dos Salesianos, em março, quando se soube que os alunos que pagam mensalidades tinham acesso a comida diferente dos que frequentam a escola com o apoio financeiro do Estado. Ou com um estudo da Universidade do Minho, do mesmo mês, segundo o qual 64% dos municípios portugueses se queixavam que as verbas do Ministério para refeições escolares só davam para pagar 80% do seu custo efetivo. Ou, ainda no mesmo mês, com uma nota da Ordem dos Nutricionistas que alertava para a impossibilidade de se garantir uma dieta equilibrada aos alunos com os 2,99 € que o Estado paga por cada refeição. Na sequência da polémica dos salesianos, ou do alerta do estudo da Universidade do Minho, o Ministro da Educação, Fernando Alexandre, disse, como ouvimos no registro do início deste episódio do P24, que o Governo estava a estudar o problema. No início do próximo ano letivo, disse o Ministro, talvez haja novidades sobre o valor que o Estado paga pelas refeições escolares. Mas, entretanto, há um dado novo que vai certamente entrar na discussão. As conclusões de um relatório europeu que recomenda aos Estados-membros refeições gratuitas para todos os alunos e não apenas para os mais carenciados, como acontece em Portugal. Sabendo-se que há entre nós crianças que comem uma refeição quente por dia, a que lhe é dada na escola, o tema das cantinas, da qualidade ou da apresentação da comida que lá é fornecida, merece uma profunda discussão. Se a escola é a principal rede de garantia para que todas as crianças tenham uma efetiva igualdade de oportunidades, procurar novas soluções ou recursos para a condição básica dessa igualdade, a alimentação, é fundamental. Avaliar e discutir as conclusões desse relatório europeu é, por isso, um bom passo para se repensar o que os nossos alunos comem, como comem e que papel tem de ter o Estado na garantia de que os mais carenciados não são prejudicados pelas restrições financeiras do Ministério. O nosso episódio de hoje tem como objetivo acrescentar ingredientes a este debate. Para o efeito, convidamos a jornalista Patrícia Carvalho, da secção de Sociedade do Público, que assina hoje 2 textos no jornal onde explicam e contextualizam os eixos essenciais deste relatório europeu. Este é o P24. O seu dia começa aqui. Viva Patrícia Carvalho, muito obrigado por vires ao P24, um prazer ter-te aqui connosco. Tu vens a propósito de um texto que é hoje publicado no Público e que nos dá conta de um relatório da União Europeia sobre a situação de refeições escolares que propõe um regime gratuito para todos os alunos europeus, logo também para os alunos portugueses. Que vantagens, na tua opinião, poderia ter esta solução? Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui. Eles referem algumas razões para dizerem que esse serviço gratuito universal é vantajoso em relação àquele serviço que eles dizem que é direcionado, que é o que se aplica em Portugal e também é o que se aplica na maior parte dos países da União Europeia, diga-se de passagem. De que é direcionado? Explica lá. A gratuitidade é para as crianças mais carenciadas apenas, depois os outros vão pagando uma parte e o resto é comparticipado pelo Estado, é assim que acontece cá no nosso país. O que eles dizem é que o facto de haver esta distinção relacionada com as condições socioeconómicas das crianças pode levar a algum estigma social em relação à ida à cantina e a usufruir das refeições escolares. Até das próprias crianças que mais podem beneficiar com isso, porque não querem ser ligadas ao facto de estarem ali a usar algo gratuito porque não têm dinheiro para pagar e que depois também há a probabilidade de algumas nem sequer saberem que têm esse direito. Quais são os critérios que estabelecem e nem sequer recorrerem a eles. Portanto, se for gratuito para todos, esses problemas desaparecem. E há algo que é dito no relatório e a OMS também diz que o sistema gratuito universal é mais benéfico e a própria DGS, com quem nós falamos, diz que sim, que isso faz todo o sentido e que as razões que eles apresentam ali são de facto razões que devem ser consideradas porque é mesmo assim.
Nos argumentos que são utilizados neste relatório, considera-se apenas esta proposta do ponto de vista nutricional ou também há ganhos mensuráveis no processo de aprendizagem? Não, eles dizem que não há assim tantos estudos quanto isso que estabeleçam em concreto vantagens, mas que o que existe, o pouco que existe e a opinião generalizada é que sim. Aliás, tu tens até depois aí o Filinto Lima, o responsável dos diretores de agrupamentos de escolas, da associação, a dizer isso mesmo, que uma criança que não está alimentada não vai aprender tão bem como a outra. E quando está em causa miúdos que não podem comer, neste caso, que não podem usufruir de refeições pagas noutro sítio, ou terão uma alimentação menos adequada, faz toda a diferença que possam usufruir de uma refeição gratuita nas escolas. Eles estabelecem uma série de relações em termos de saúde propriamente dita, não é? Tem lá dados relacionados com a obesidade das crianças e jovens e as estimativas para o futuro são bastante mais. Os valores nutritivos, porque também fizeram algumas análises e dizem que o que os miúdos comem nas refeições escolares, lá está por causa das regras que são estabelecidas para este tipo de refeições, acabam por proporcionar refeições muito mais nutritivas e que lhe dão valores de alguns nutrientes de que eles precisam em mais elevada quantidade do que se comerem na rua. E depois o futuro, não é? Porque há depois algumas doenças que não se manifestam logo quando és mais jovem, claro, por causa de teres uma alimentação errada, mas que se podem vir a manifestar mais tarde. E, portanto, tudo o que se ganha a esse nível é referido ali, inclusive a melhoria da aprendizagem e uma diminuição nas distinções, mesmo de saúde, das diferentes camadas socioeconómicas. Porque quando a alimentação é idêntica para todos, eles dizem que em alguns aspectos há ali uma diminuição de uma linha de problemas que nos outros casos não acontece. Eles falam até no número, portanto, cada euro investido dá um retorno de 34 euros, não é? Pode ser até 34 euros, porque estamos a falar de uma cadeia, de uma influência muito grande, não é? Porque não, tem a ver com as questões de saúde, tem a ver, lá está, com essas questões de saúde futuras que tu vais poupar, tem a ver também, por exemplo, eles falam das questões ambientais, porque geralmente as orientações e as preocupações com a alimentação escolar também têm algumas regras que são relacionadas com a sustentabilidade e até com o próprio tecido económico, porque a agricultura do país acaba por beneficiar ao tornar-se fornecedora dos bens que são necessários para fornecer essas alimentações. Portanto, todo esse congregar de benefícios é que acaba por dar eles dizem que pode ter um retorno entre 7 e 34 euros, os 34 euros o valor máximo, presumo que seja unindo todas estas vertentes, não é? Sim, inclusivamente, portanto, os ganhos do ponto de vista sociais, portanto, do ponto de vista da harmonia social e para além, evidentemente, da saúde pública. Como é que nós podemos descrever a situação das cantinas escolares em Portugal? O relatório ajuda-nos a traçar um retrato mais preciso das suas qualidades ou deficiências, ou é, enfim, genericamente europeu? Não, ele é genericamente europeu, ele não olha com quase atenção nenhuma para os casos específicos. Ele dá alguns exemplos, alguns bons exemplos, alguns dos países nórdicos sobretudo, depois tem lá uns quadros sínteses em que são englobados algumas características dos países, mas não olha com atenção para cada uma das situações de cada país. A esse nível, provavelmente o diagnóstico da Universidade do Minho, que foi apresentado em outubro, e que tinha alguns dados sobre como é que as escolas e como é que os municípios, que estão agora responsáveis pelo fornecimento de refeições, estavam a encarar este processo de descentralização, ajuda a traçar um retrato um bocadinho melhor do que porque no relatório não há essa distinção. Um retrato melhor, um retrato mais preciso, não é? Sim, um retrato preciso. Não há esse nível de detalhe, não existe ali. O diagnóstico tinha alguns dados, por exemplo, que na altura foram já referidos, nós demos, e que diziam que algo como que era um aspecto crítico, no caso da descentralização, a questão dos apoios alimentares. Tinhas 64% das autarquias, dos municípios, a dizer que tinham déficits superiores a 20% em relação aos custos que tinham com o serviço de refeições escolares. E pronto, mas depois é um bocadinho disparo, porque nós temos o sistema misto, não é? Ainda temos a possibilidade de as escolas terem cantinas próprias, com funcionários próprios a cozinhar para as crianças, e depois tens uma parte considerável, à volta de metade delas, é o serviço externalizado, e são concessões que são feitas com empresas do setor. Já agora, portanto, isso era uma pergunta que eu também gostava de colocar. Porquê é que há algumas cantinas que mantiveram, portanto, os seus funcionários, os seus serviços de cozinha e outras, portanto, decidiram entrar, portanto, na lógica da concessão? É apenas uma questão de racionalidade económica, presumo eu. Não sei responder com certeza a isso, porque confesso que não analisei essa questão, mas eu diria que sim, não é? Acho que algumas escolas que têm... Isto implica sempre teres um espaço, teres funcionários, não é? Disponíveis e nós sabemos que os funcionários nas escolas a falta de funcionários é um problema grande, portanto eu presumo que as escolas que
consigam ainda ter essa oferta, não é? Que ainda consigam ter pessoal capaz de manter as cantinas a funcionar e ter esses espaços de cozinha também montados, que acabem por optar por essa solução, quando, em termos económicos, também não lhes é mais benéfico optar por uma concessão. No teu texto citas a Ordem dos Nutricionistas, que garante ser impossível dar refeições equilibradas aos alunos com o apoio de 2,99 euros por cada uma dessas refeições que o Estado paga. Mas também referes que há Estados europeus que pagam um pouco mais ou um pouco menos do que esses valores. Se estará em causa exatamente o quê? Um problema de gestão, porque, enfim, até a fonte que tu citas da Direção-Geral de Saúde diz, portanto, que aquilo que é despesa pública, o gasto público no financiamento das refeições, não é assim tão diferente daquilo que acontece em muitos outros países da Europa. E citas inclusivamente o caso da Suécia ou da Dinamarca, onde o custo de vida é muito superior. Sim, o caso da Finlândia. É verdade, nós, como é óbvio, olhamos para esse valor de 2,99 € e pensamos que isso não chega para nada, não é? Mas depois, quando estás a falar, não estás a falar de uma refeição isolada, estás a falar de centenas ou às vezes de milhares de refeições e, portanto, o custo tem que ser adaptado a isso. Na altura, quando saiu esse diagnóstico da Universidade do Minho e até ainda antes, quando houve a polémica com aquelas refeições díspares que existiam no colégio dos salesianos, levantou-se muito essa questão de que não chega. A verba não chega, o próprio Ministro da Educação já veio admitir que vai rever os valores, eles têm vindo a ser aumentados, mas de facto a DGS levanta essa questão, que confesso que eu própria desconhecia, que ela diz que não é uma resposta fácil, quando se pergunta, isto é verdade, que diz a Ordem dos Nutricionistas, é impossível dar uma refeição de qualidade com estes valores. Ela diz que a resposta não é fácil, mas que, tendo em conta os dados que conhece, que o problema não será tanto esse. E lá está, cita os tais países nórdicos, não é? Em que no ano 2022, 2023, quando a coparticipação portuguesa era 2,75 €, na Finlândia era 3,01 e penso que na Suécia, ou na Dinamarca, agora já não estou certa, era entre 2,5 e 3 €. Portanto, são países com um nível de vida muito, muito superior ao nosso e em que os valores de refeição não eram assim tão díspares. Além disso, ela acrescenta também que quando são lançadas as tais concursos para as concessões, que muitas vezes as ofertas que vêm das empresas, as empresas que se candidatam, apresentam preços muito abaixo daquilo que o Estado oferece. Portanto, o que leva a crer que aparentemente eles consideram que conseguem fornecer refeições que cumpram os critérios que estão estabelecidos e que são rigorosos e que sejam, esperemos nós, suficientemente atrativas para as crianças dentro daqueles preços. As queixas têm sido muitas, o Ministério diz que vai rever os preços, esperamos que sim, que a coisa melhore para que os miúdos possam comer melhor. Esta tem a ver com uma última pergunta que eu gostava de te colocar, Patrícia Carvalho, que tem a ver com o seguinte: nós nos últimos meses estamos a ouvir muitas questões, muita discussão em torno das refeições que são administradas nas cantinas escolares. Tivemos o problema que tu já citaste das escolas dos salesianos, tivemos este relatório da Universidade do Minho. O que é que tu consegues antecipar como a próxima etapa desta discussão? Porque, enfim, esta é uma discussão, sem dúvida, importante para a saúde pública, mas também para a qualidade do serviço público que a educação presta às nossas crianças. Eu acho que a questão do que é pago pelo Estado, da comparticipação, vai sempre estar no centro. Por muito que a DGS venha dizer que na ótica deles esta não é, se calhar, até a questão principal, vai sempre estar presente. Temos também a expectativa do que é que vai acontecer a seguir, porque a DGS diz que está a rever as normas para a alimentação escolar, portanto, vão surgir regras novas por aí. Do ponto de vista deles, estão a tentar dar mais atenção às áreas periféricas ao que está no prato, digamos assim, foi assim que colocaram a coisa, que é, por um lado, teres refeitório, cantinas que sejam adequadas aos miúdos, porque, por exemplo, se a cantina não tiver espaço suficiente e os miúdos tiverem que passar horas na fila para obter uma refeição, se calhar vão optar por ir antes ao café da esquina na rua, comer alguma coisa. Exatamente. Portanto, há essa questão do espaço. E há também a questão da oferta, porque com as regras apertadas que existem e que proíbem uma série de alimentos que para os miúdos são muito atrativos, como pizzas e coisas do género, o que me diziam é que as escolas não souberam, aparentemente, garantir uma diversidade de oferta que não passe por aí, mas que ao mesmo tempo seja atrativa para os miúdos. E, portanto, eles às vezes preferem não comer na escola porque não gostam, por causa não têm nada que lhes pareça muito apelativo, e é preciso investir nisso, ou seja, diversidade com qualidade, e também tornar as próprias refeições mais atrativas, porque não podem ser só nutritivas, têm que ser saborosas. Foi uma expressão que usaram. E visualmente atrativas até também. E visualmente atrativas, essa é outra questão. Estão em curso do projeto piloto que já está a avançar aqui em 6 escolas de Vila Nova de Gaia e 4 de Benavente, que passa um bocadinho por aí. Está a ser feito um diagnóstico e o pessoal da DGS vai tentar ajudar
a implementar estas medidas em torno do que está do prato, não é? Tudo o que está à volta e também lá está a qualidade da própria comida, para ver se conseguem atrair mais os miúdos para este tipo de refeições que está mais do que provado, só lhes faz bem. Até porque, enfim, também se come com os olhos, não é verdade? Deixa-me só acrescentar que, quando eu te disse que a questão dos custos vai sempre estar no centro, esta questão da gratuitidade universal, eu acho que também é uma discussão que vale a pena ter e que provavelmente vamos ter de ter, não é? Este relatório refere isto, a DGS diz que faz sentido, é o que se defende, o Philin Lima também diz que isso fará todo sentido, portanto é preciso perceber se o Estado está disponível para avançar para aí, e isso acho que é uma discussão que pode ser algo que temos que estar atentos no futuro. Cá estaremos para acompanhar esse assunto. Patrícia Carvalho, foi um prazer enorme ter-te aqui connosco. Muito obrigado por teres vindo ao P24. Até breve. Até breve. Se o jornalista quer fazer política, deve entregar a carteira de jornalista. E se tem uma agenda própria, deve torná-la pública como nós o fazemos. Faltar à verdade, não procurar esclarecimentos. A Presidente da Câmara de Coimbra, talvez inebriada pelo seu protagonismo na tragédia das cheias de Mondego, decidiu retirar em público a confiança ao jornalista João Gaspar, da Lusa. Bem se sabe que os jornalistas, os bons jornalistas como Gaspar, dispensam a confiança dos políticos. Mas as palavras azedas de Ana Abrunhosa causaram sensação. O que estava em causa era um ataque à liberdade de informação que mereceu críticas até do seu partido, o PS. Mas se é verdade que os políticos erram, mais verdade ainda é que quase nunca admitem os seus erros. Também aqui, Ana Abrunhosa se destacou. Ontem, a autarca admitiu que o ataque foi um momento infeliz, que não se voltará a repetir. E acrescentou que o seu executivo pauta a sua atuação pelo total respeito e colaboração com a comunicação social, reconhecendo o seu papel fundamental na sociedade. Erro cometido, erro assumido, erro esquecido. Oxalá fosse sempre assim. O P24 regressa amanhã. Tenha um excelente início de semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.